Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, hoje com aula sobre o modo imperativo, a aula 114. E os objetivos para essa aula então são: nós vamos conhecer as características do modo imperativo, né? Nós já aprendemos o modo indicativo, o modo subjuntivo. Nós vamos também conhecer a função desse modo verbal, para que ele serve, identificar verbos lá no texto que estejam no modo imperativo e mudar os verbos que não estão no imperativo para o imperativo. Peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, já coloquem o assunto da aula, modo imperativo, aula 114, para que vocês tenham um controle ali no caderninho de vocês e saibam localizar os conteúdos, tá? Vamos revisar então um pouquinho da aula 111 e da aula 112, lembrando que lá na 113 a prof explicou para vocês a formação do modo subjuntivo, tá? Então lá na aula 111 e na 112 nós aprendemos o seguinte, que o modo indicativo eu vou ter nos verbos que indicarem uma certeza. O modo subjuntivo eu vou ter nos verbos que indicarem uma dúvida, uma hipótese, uma incerteza. Um é o contrário do outro, né? E aqui eu trouxe um exemplo de cada um, olhem só. Aquele aluno tirou 10 na prova de português. É certeza, né? Se eu digo assim, aquele aluno tirou 10, o modo do verbo tirou é o modo indicativo, porque está indicando uma certeza. Agora, se eu digo assim, se aquele aluno estudasse, não tenho certeza que ele vai estudar, tiraria 10 na prova de português. Então, já não é mais certeza, é dúvida, é hipótese. Então, é modo subjuntivo, tá? E o que é o modo imperativo? O modo imperativo do verbo é aquele que vai indicar uma ordem, um pedido, um conselho, uma sugestão. E um jeito bem fácil de vocês memorizarem, vocês pensarem assim, ó. A palavra imperativo, ela é muito parecida com a palavra imperador, né? O que o imperador faz? Ele dá ordens, ele manda. Então, se você associar o imperador com o modo imperativo e lembrar que o imperador dá ordens, você vai lembrar que o modo imperativo é o modo do verbo que indica ordens, conselhos, sugestões, pedidos, né? Para você não trocar com o indicativo, que indica certeza, e o subjuntivo, que é a dúvida, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos, olhem só. Conheça as praias de Santa Catarina, você vai se encantar. Olha o verbo aqui, ó, conheça, indicando ordem, né? Tenha um bom dia, é um desejo que eu estou, né, representando pelo verbo tenha. Leia este livro, é ótimo, é uma sugestão que eu estou lhe dando, né? Seja humilde na vitória e elegante na derrota. Também o verbo está no imperativo, né, porque eu estou te dando um conselho ou quem sabe uma ordem, tá? Aqui a prof deixou os verbos em destaque, né, mostrando para vocês que eles estão no modo imperativo, porque eles estão representando ordem, sugestão, desejo, né? Ó, conheça é uma sugestão, tenha um desejo, leia uma ordem ou uma sugestão independente, né? Ali da interpretação, e seja um conselho. Então, lembrem-se, imperativo, o modo imperativo é o modo que representa ordem, conselho, sugestão, pedido. Se o verbo estiver tendo esta função lá na oração, ele está no modo imperativo, tá? Muita atenção para o seguinte. Como o modo imperativo ele vai indicar ordem, conselho, pedido, sugestão, ele não está conjugado na primeira pessoa do singular eu, tá? Porque você não vai dar ordem para você mesmo, geralmente você dá ordem para os outros, né? Conselho para os outros, sugestões para os outros. Então, aqui o que a prof fez, ó? Eu fiz uma tabelinha para vocês, conjugando o verbo cantar no imperativo, e deixei aqui, ó, em branco, a primeira pessoa do singular, deixei pontilhadinho, não conjuguei o verbo aqui.
Porque quando vocês vão conjugar verbos no modo imperativo, o eu não tem, tá? Não dá-se ordens para você mesmo. E outra coisa que vocês vão observar é que o pronome vem depois e ele não é, né, não está na mesma ordem que os verbos do indicativo e do subjuntivo. Não é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Olha só o que aconteceu aqui. O eu não tem, daí veio você, ele e ela, nós, vocês, eles e elas, tá? Então, é um pouquinho diferente. Então, primeira coisa, lembrem-se, não tem primeira pessoa do singular no imperativo, não tem eu, porque você não dá ordens, geralmente, para você mesmo, né? Tem gente que fala consigo mesmo, até eu faço isso às vezes, mas não é comum, né? Você dá ordem para os outros, conselhos para os outros, sugestões para os outros, tá? Outra coisa que vocês podem ter observado, que a prof já ressaltou, né? É que o verbo, o pronome vem depois, né? E geralmente é o contrário. Quando a gente vai conjugar verbo, geralmente é eu, tu, ele, nós, vós, eles, antes do verbo, né? E aqui é o contrário, é o verbo primeiro, o pronome depois. Outra coisa, a terceira pessoa do singular, ele ou ela é trocada por você. Olha só, normalmente seria assim, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, né? E o que mais? A terceira pessoa do plural, eles ou elas, é trocada por vocês. Olhem só. Peguei um verbo no presente do indicativo e fiz o mesmo com o verbo no imperativo afirmativo. Então, ó, o eu não tem, porque você não dá ordem para você mesmo. Lembrando que o pronome vai vir depois. O ele você vai trocar por você. O eles você vai trocar por vocês. Né? Então, vai ficar como ama tu, ame você, amemos nós, amais vós, amem vocês. Tá? Então, lembre-se, vou trocar o ele por você, o eles por vocês. Tá? A terceira pessoa você vai trocar pelo você e pelo vocês. Né? Singular, singular, plural, plural. E não tem o eu, porque você não dá ordem para você mesmo, tá? O modo imperativo, ele vai ter tanto no afirmativo quanto no negativo, tá? E é muito simples, né? No negativo, você vai pôr o não na frente da conjugação do verbo. Então, antes do verbo, você vai pôr o não. Lembrando, ó, por que tem pontilhado aqui? Porque eu não tenho modo imperativo na primeira pessoa do singular eu. O você, né, está no lugar do tu, né? E o eles está no lugar do vocês, tá? Então, olhem só. Abra você, afirmativo. Não abra você, negativo. Tô dando uma ordem para você não abrir, né? Abra ele ou ela, não abra ele ou ela. Então, o negativo você só vai pôr o não na frente, ok? E vai fazer o imperativo negativo. Bem simples, né? Como é que eu formo o imperativo? Né? Assim como a gente aprendeu a formar o subjuntivo, nós vamos aprender a formar o imperativo. Tá? Então, o modo imperativo, nós precisamos saber primeiramente que ele se forma a partir de duas conjugações, do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Por isso que nós estudamos primeiro o indicativo, o que é certeza, o subjuntivo, o que é dúvida, e aprendemos como formar o modo subjuntivo, porque o imperativo eu vou formar a partir desses dois, perceberam? Então, eu preciso saber formar o indicativo, preciso saber formar o subjuntivo para formar o imperativo, tá? Então, o que a prof fez aqui, ó? Eu peguei o verbo estudar, conjuguei ele no presente do indicativo e conjuguei ele no presente do subjuntivo. A partir desses dois, eu vou formar o terceiro, que é a coluna do meio, que é o imperativo afirmativo. E só lembrando, para fazer o negativo, é só colocar o não na frente, né? E pronto. Então, o que a prof fez aqui, ó? O tu e o vós, para fazer o imperativo afirmativo, eu vou tirar do presente do indicativo menos o S, ó. Não foi o que a prof fez, ó, eu peguei o estuda
e pus para cá, ó, estuda tu. Lembrando que o pronome vem depois, porque você dá ordem para alguém. Eu vou dar ordem para você, para ele, para ela, né? E por que não tem o nós, né? Porque você não dá ordem para você mesmo de novo, né? Entenderam? Então, ó, peguei o estuda daqui, passei para cá. Peguei o estudar daqui, passei para cá. Então, o tu e o vós eu vou tirar da onde para fazer o imperativo? Do presente do indicativo, tá? As demais pessoas, lembrando que o eu não tem, eu vou tirar tudo da onde? Do presente do subjuntivo. É só copiar e inverter, né? Colocar o verbo na frente e o pronome depois. Olha só o que eu fiz. O que eu fiz? Estude você, ó, não tá igualzinho? Tá, mas como eu estou fazendo imperativo, tira-se o que aqui, né? Porque o que era do modo subjuntivo, indicando uma dúvida. Então, ó, só fiz a inversão. Estude você, porque o ele eu vou trocar por você, lembram? Da slide anterior. Daí, estudemos nós, esse veio daqui, ó, né? Menos o S. Estudem vocês, ou eles eu vou trocar por vocês, que a prof explicou aqui, ó. O ele eu vou trocar por você, o eles eu vou trocar por vocês. A terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, eu vou trocar pelo você, né? Ele é singular, você é singular. Eles é plural, vocês é plural, tá? Então, revisando, como é que eu vou formar o imperativo? O tu e o vós eu vou tirar do presente do indicativo menos o S, tá? As demais pessoas menos o eu, que não existe, eu vou tirar da onde? Do presente do subjuntivo, igualzinho, só que eu não vou mais usar o que na frente, tá? Beleza? Então, ó, novamente aqui a explicação, né? Ó, até deixei em vermelho, menos o S, e daqui, ó, veio daqui, ó, veio para cá, veio para cá, veio para cá, né? Só copiei. Então, se eu sei formar o presente do subjuntivo, lembram como é que formava? Pegava a primeira pessoa, colocava o e mais a desinência, né? Lá da aula anterior. Se precisar, volte e vejam lá, tá bom? O modo imperativo negativo, como eu falei para vocês, né? Vou colocar o não na frente e ele se forma a partir do presente do subjuntivo. Olhem só. Não estude tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês. É ordem, só que é ordem negativa. E da onde que eu tirei? Do presente do subjuntivo, ó. Que tu estudes, ó, não tá igualzinho? Tá. Só que inverte, né? Ó, o verbo vem antes do pronome. Ele estude, veio para cá. Só inverte, né? O pronome vem depois. E lembrando que o você é sempre no lugar do ele, né? Que nós estudemos, só veio para cá, ó. Igualzinho, sem mudar nada, né? Que vós estudeis, veio para cá, ó. Não estudeis, vós. Só inverte, né, ó. E o eles eu vou trocar por vocês. Sempre lembrando, a terceira pessoa, no imperativo, eu vou trocar por você e por vocês, ok? Então, o imperativo negativo, eu vou fazer ele todinho, tirando da onde? Do presente e do subjuntivo. E é só copiar. E só lembrando, né, que a primeira pessoa não tem. Por isso que eu deixei aqui, ó, sem vermelho, sem deixar em destaque, deixei pontilhado aqui porque não existe. Tem livros que tem um xizinho aqui, que tem aquele símbolo do proibido, o círculo, né, passado em cima. Eu fiz o pontilhadinho, sempre lembrando que não tem a primeira pessoa, porque você não dá ordem para você mesmo, geralmente para alguém, né? Então, ó, compreendendo a formação, vejam mais uma vez, né? A prof fez até as setinhas aqui, que eu vou tirar o imperativo negativo inteirinho do presente do subjuntivo, é só copiar, tirar o que da frente, que é um auxiliar lá do subjuntivo, e colocar o não no lugar, ó. Sempre inverte, né? Porque você dá ordem para alguém, então o pronome vem depois do verbo, sinalizando essa ordem, esse pedido, esse conselho, tá?
E agora nós vamos praticar um pouquinho para ver se vocês compreenderam o que é um imperativo. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e nós vamos fazer um pouquinho de atividade juntos, tá? Então, a número 1 aqui. Vocês vão ler a tirinha e vão copiar dessa tirinha todos os verbos que estão no modo imperativo. Todos os verbos que indicarem ordem, pedido, conselho, sugestão, tá? Não precisa desenhar a tirinha, não se preocupe, só copia o verbo. Vou ler com vocês. Então, olhem só, o soldado e o sargento, nosso recruta zero, né? Bem conhecido dos livros e atividades de português. Então, o soldado diz assim: o tenente Escovinha mandou você me dar o dia de folga. Apague esse sorriso do seu rosto. Ó a expressão do sargento. E olha o que ele faz. Pega um pano e passa, né? Ele literalmente foi apagar o sorriso do rosto. Agora amasse e jogue fora. Não gostou da graça que ele fez, né? O papel ali deu um sorriso para ele, né? Então, aqui vocês vão analisar e procurar quais são os verbos dessa tirinha que representam o modo imperativo. Ordem, pedido, conselho ou sugestão, tá? 2. Vocês vão ler as orações e vão copiar no caderno apenas aquelas que contêm verbos no imperativo. Somente as frases que têm verbos com ordem, conselho ou pedido, tá? Sugestão. Vamos ler as frases. Pare com essa brincadeira. Primeira. Segunda. Joguei todo o lixo orgânico no quintal. Terceira. Resolva esse problema rápido. Quarta, vai fazer o dever de casa. E a última, sairemos de casa pontualmente às 19 horas. Então, quais são as orações, quais são as frases daqui que tem verbo no modo imperativo? Copia, pode até circular o verbo, né, para ficar mais fácil. E aqui da primeira, quais são as palavrinhas aqui, quais são os verbos que estão no modo imperativo, tá, gente? Pausa o vídeo, faz a atividade, façam mesmo, gente, sozinhos. Não faz mal se errar, né? É errando que se aprende, depois a gente corrige. Não se preocupe que esse aqui a prof não vai estar dando nota ainda. É para aprender, ver se vocês conseguiram compreender o que é o modo imperativo, tá? Depois a gente confere, beleza? Muito bem, então pausem lá e façam a atividade que é rapidinho, tá? Já nos conferimos. Vamos ver como é que ficou? Então, olhem só, lá na primeira, no número 1, nós temos 3 verbos que indicam ordem. Apague, amasse e jogue. Quer ver? Olhem só. Apague esse sorriso do seu rosto. Quando o sargento olha para ele na expressão apague, é uma ordem que ele está dando para o soldado. Agora, amasse e jogue fora. 2 ordens que ele deu. 2 coisas que ele mandou o soldado fazer. Amassar o papel e jogar fora. Então, tem 3 verbos no imperativo. Apague, amasse e jogue, tá? Aqui, nós temos várias orações, não é só uma, que indicam o modo imperativo, tá? Primeira, quando eu digo assim, ó, pare com essa brincadeira, é uma ordem. Então, imagine que nós estamos lá na sala de aula e vocês, de repente, alguém tá brincando. E eu digo assim, ó, pare com essa brincadeira. É uma ordem, né? Quem já não escutou ordem semelhante com essa, né? De repente tá lá na bagunça, na brincadeira, até em casa, chega alguém e diz, ó, pare com essa brincadeira. É ordem, né? Resolva esse problema rápido. Ó, o verbo resolva é ordem. Vai fazer o dever de casa é ordem. Vamos ver por que as outras não são. Joguei todo o lixo orgânico no quintal. Por que não é? Uma certeza, ó. É modo indicativo, né? Sairemos de casa pontualmente às 19 horas. Novamente é modo indicativo, porque é uma certeza, né? Então, não é ordem. Agora, quando eu digo pare, resolva e vai fazer, é ordem. Então, é modo imperativo, tá? E aí, acertaram? Fácil, né? Vamos resumir, então, o que nós estudamos hoje? O que é o verbo no modo imperativo? O verbo que indica ordem, conselho e pedido, né?
O imperativo pode ser negativo e afirmativo, posso dar ordens para não fazer alguma coisa, né? E nós vemos também a formação do imperativo, da onde que ele sai, da onde ele se forma, né? Então vamos voltar, dar uma olhadinha lá na formação. Negativo, afirmativo. Então o que eu vou fazer? Pegar o tu e o vós do presente do indicativo menos o s, e os outros todos, né? As outras pessoas todas saem do presente do subjuntivo. Só lembrando, né? O tu e o vós eu vou trocar por terceira pessoa, ele e ela, vou trocar por você e vocês, né? E o eu não tem, certo? Aí eu vou estar fazendo certinho. Por que não tem o eu? Porque eu não dou ordem para mim mesma, né? E o negativo, eu vou tirar todo do presente e do subjuntivo igualzinho, sem mudança nenhuma. Sempre lembrando que o ele e o ela, a terceira pessoa, eu vou trocar por você e por vocês. Olhem só, né? E que inverte, né? No imperativo, o verbo vem antes e o pronome vem depois, porque você dá ordens, conselhos, sugestões para outra pessoa, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal que me acompanharam até aqui. E finalmente vamos dar uma olhadinha nessa propaganda que eu coloquei aqui para vocês. De maionese. Economize nas calorias, exagere no sabor. Tem modo imperativo? O que vocês acham? Economize no sabor, nas calorias, exagere no sabor. Tem, né? Aonde é que tem? Economize e exagere, né? Que é comum nas propagandas a gente vê o modo imperativo mandando você comprar, economizar, parcelar, enfim, né? Grata pela atenção, pessoal. Só lembrando, façam atividade, né, sobre esse conteúdo. E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.